Você tinha falado de 5 pontos do TDAH. Você tinha falado da defectividade, é isso? A negação da defectividade? De não buscar ajuda. 5 erros mais comuns. Tá, você pode falar pra gente? Posso. Um é esse de não buscar ajuda. Quer dizer, eu preciso, por mim... Resolver. Porque se eu ter ajuda de alguém, eu tô trapaceando. Eu tô... aí eu não tô... Eu tenho que provar pra mim, pros outros, que eu... Mesmo que não esteja funcionando. Buscar ajuda é um fracasso. Buscar ajuda é um fracasso. Tá. E eu falo isso na temporada, que na verdade é só burrice mesmo o nome disso. Porque o ser humano não vive sem ajuda. Assim... A gente não existe sem ajuda. A gente não sobrevive 24 horas depois que nasce sem ajuda. Nós somos, do ponto de vista de espécie, a que mais precisa de ajuda. Nós só chegamos onde chegamos do ponto de vista evolutivo porque somos interdependentes. Necessitamos necessariamente uns dos outros. Completamente. Nos primeiros anos de idade, os cuidados precisam ser extremos. Senão a gente morre. A gente não consegue nem respirar. Eu falo que a gente consegue, o médico tem que dar uns tapas nas costas porque a gente não sabe nem respirar. Então, assim... Nem nascer. Nem nascer, exatamente. Aí a pessoa, de repente, chega num ponto da vida que ela acha que ela tem que saber tudo e que ela não tem que receber ajuda de absolutamente nada, né? Então, eu bato em cima. Eu falo assim, olha, gente, isso é só burrice mesmo. Vamos ser inteligente. Porque é lógico, é evidente que isso daí é muito mais emocional do que racional. Você não buscar ajuda, né? Esse é um erro. O outro erro é não anotar nada. Porque eu vou lembrar, uma hora eu vou... Não, isso confiar, aqui, pode deixar. Não, isso aqui agora... Porque na hora em que você está vivendo aquela... Não, eu não vou esquecer. Não pode deixar que isso daqui eu não vou esquecer. Já esqueceu. Já era. Isso aí... E assim, ele comete essa vida inteira. Porque no fundo, ele quer provar para ele... que naquele momento em que ele está vivendo aquilo, que ele vai conseguir lembrar, que ele não é essa pessoa que esquece, que ele não é aquela pessoa que não, e aí ele não anota, ele não registra, ele não faz nenhum tipo de acompanhamento. Esse é outro erro. O outro erro é transferir para o médico ou para o psicólogo a responsabilidade da própria saúde mental. Eu falo, o médico e o psicólogo estão ali para te auxiliar, são profissionais importantíssimos, mas você é responsável pela tua saúde mental. Não é porque eu vou no médico, ele passou a prescrição, eu vou usar a prescrição, eu não preciso fazer mais nada, porque agora, pronto, agora eu tenho médico, tenho o remédio, pronto, eu não preciso mais fazer absolutamente nada. Nossa, perfeito. Não é assim que a banda toca. A responsabilidade da sua saúde mental é sua, inclusive de informar o profissional. Olha, não é incomum as pessoas chegando para mim e dizendo, como é que eu falo para minha psicóloga que eu acho que eu tenho TDAH? Com a boca. Eu falei assim, vem cá, você está fazendo tratamento com a psicóloga? Você está indo lá falando da tua vida? Se você está com receio de falar para uma profissional de saúde que você contratou para te ajudar com a tua saúde mental sobre uma desconfiança que você tem sobre a tua saúde mental, tem alguma coisa muito errada no que você está fazendo e como você está fazendo. Como é que o profissional vai te ajudar se você não consegue nem se comunicar, nem falar para ele o que está acontecendo dentro de você? E isso é uma responsabilidade sua, não é uma responsabilidade do profissional. Então eu falo, você tem que fazer um registro, tratamento, começou o tratamento com medicação, você tem que registrar. Inclusive, para o psicólogo você tem que falar. O que é que está acontecendo, como é que está acontecendo, o que você está sentindo. Tudo isso é importante você registrar. Por quê? Tem que registrar. O erro é não registrar. Já falei 3, né? Não pedir ajuda, não registrar nada, transferir para o médico a responsabilidade da saúde mental. Quais são os outros 2? Dar murro em ponta de faca. E esperar porque uma hora vai acontecer. Beleza. Então, um é dar murro em ponta de faca, que é o quê? Eu vou estudar. Aí eu sento para estudar. Aí abro o caderno, coloco todas as canetas bonitas, coloridas, linda, bela, maravilhosa. Vou grifar, vou isso, aquilo. Ai, sentei agora. E a geladeira chamando. Não é? A televisão falando, aí, me liga, muda de canal. Passa a mosca, né? Bem por aí. Aí a pessoa tá ali e fala assim, primeiro parágrafo, leu, não entendi nada. Aí leio de novo, deixa eu grifar. Aí grifo, uma sede. Vou lá pegar uma água. Aí vai pegar a água, para no meio do caminho para pegar um outro marcador de texto de outra cor, porque aquela cor não tá boa, porque o problema é a cor. Né?
Aí assim fala mesmo. assim, nossa, mas tá o cabelo no chão. É. Acho que eu vou passar só uma vassoura. Rapidinho. Ou seja, termina na garagem, né? É assim que acontece. Aí, será que você não percebeu que aí a pessoa começa a pensar que ela vai estudar, ela já começa a sentir um pedaço do espírito dela subir aos céus, porque ela já sabe assim, tem que estudar, a associar dor ao estudo. Porque ela já criou na mente dela que para estudar tem que ser daquele jeito. Você já não percebeu que estudar daquele jeito não funciona? Ah, mas todo mundo estuda desse jeito. Aí entra o meu mantra. Que eu ouvi da minha mãe, provavelmente você, Karina, ouviu da sua, Você Natália. não é ouviu todo da tua. mundo. Você não é todo mundo. Então, assim, não é mesmo? Se você é TDAH, você não é mesmo todo mundo. Então, você não vai estudar que nem todo mundo. Porque, no fundo, a gente vai carregar isso pra sempre. Não tem jeito. A gente tem, por natureza, se comparar. Sim. O que a gente não pode é deixar com que isso defina o nosso comportamento e os nossos resultados. Esse sentimento de comparação, essa necessidade, ela vai existir. Ela faz parte da nossa natureza. O que a gente não pode deixar é que isso determine o nosso comportamento o tempo todo. Então, você tem um jeito diferente de estudar. Às vezes é andando, às vezes é lendo em voz alta, às vezes é interpretando, às vezes é criando mapa mental, às vezes é fazendo desenho, às vezes é explicando para outra pessoa. Às vezes, quem é TDAH se dá muito bem com o estudo ativo. Você precisa do quê? Estímulos. Você é hiperestimulado. Por que que a gente fica... Por que eu tenho esse anel aqui? Você vendo que ele gira? De girar. Ele gira. O pessoal fala assim, Que você tá legal. namorando. Não tô indo pro carnaval, inclusive. Não estou namorando, que fique bem claro isso. E isso daqui é um anel anti-ansiedade que é pra eu ficar aqui fazendo o pessoal Ele tá americano. com o shape em dia pro carnaval. Você viu, Nathalie? Obrigado, tá, Nathalie, fazendo a propaganda e depois a gente acerta. Obrigado. Isso aqui é pra eu não matar ninguém, só. Entendeu? Eu fico aqui, jogo energia aqui. Eu tinha um desse na adolescência também, mas Yaman já pegou pra... Ou seja, essa necessidade de estímulo a gente tem. Então, se a gente colocar isso para poder estudar, a gente vai conseguir ter mais sucesso. Mas não, eu quero fazer as coisas que nem todo Do mundo. jeito que tem que. Que tem Sim. que de acordo com quem? Quem foi que disse? Quem foi que falou? Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente vive numa sociedade que foi feita para as maiorias. Então, quando a gente pensa em aprendizagem, a gente pensa em QI na média. Então, a gente pensa que a maioria das pessoas aprende assim. A gente estava até comentando antes de você chegar da questão de que tem pessoas que são mais visuais, outras mais auditivas, outras mais sinestésicas. Mas a maioria é visual. Então, qual que é o foco da propaganda? É o visual. Não conversa tanto com aquela pessoa que é sinestésica, é mais difícil de você atingir. E a mesma coisa acontece no padrão de aprendizagem. E eu acho que tudo que está abaixo, como os transtornos de aprendizagem, ou tudo que está acima, como as altas habilidades, encontram dificuldade, porque ela não está nesse meio. Porque tudo foi feito para as maiorias. Que é a mesma coisa quando a gente entra em políticas públicas. As políticas públicas são feitas para a maioria, então as minorias sofrem. Porque é pensado para o que abrange o todo, né? Então, eu acho que tudo que está acima ou abaixo daquilo tende a sofrer, porque não é adaptativo. Que é a mesma coisa que um cadeirante sente quando ele vai num show de rock. Ele percebe que o mundo não foi feito para ele. né? Quando ele sai na rua. Sim. Ele vai na padaria, se ele conseguir. Sim. Então, assim, não adianta. É fato, né? Eu usei o exemplo do show porque é monetariamente caro. E aí a pessoa fez um investimento achando que, de repente, lá naquele lugar específico... Porque na rua ela já espera que seja assim. Mas, de repente, num lugar onde ela pagou caro, ela acha que ela vai ter uma infra que vai atendê-la. Mas não vai. Não vai. O mundo é neurotípico. Isso. O mundo é neurotípico. Né? Eu falo isso pro pessoal. O pessoal fala, como é que eu explico para minha família que eu tenho TDAH e que para mim não é fácil? Aí eu falo assim, olha, gente, seguinte, você tem que entender uma coisa. O mundo pode compreender você e pode não compreender você. Certo? Se você estiver esperando a aprovação das pessoas para você poder... Tá bom, vamos supor, a família toda entende. Beleza, agora entendeu. Tem alguns problemas de relacionamento que podem vir a ser sanados com isso. De fato, podem ter alguns problemas de relacionamento que venham a ser sanados. Mas o teu problema
perdão, que está acontecendo por conta do teu TDAH, não vai ser resolvido por conta disso, não é? Se você está se esquecendo, você vai continuar se esquecendo. Não é porque a família entende que você tem TDAH, por isso você esquece que você deixa de esquecer. Não é porque a tua família entende que você tem problema para estudar que você vai deixar de estudar. E os teus resultados? E a tua vida? E a tua carreira acadêmica? Como é que vai ficar? Quer dizer, não adianta. Então, assim, eu falo isso porque você não vai controlar se as pessoas vão te aprovar ou se elas não vão te aprovar. A educação ajuda? Ajuda. Pode ser que você consiga fazer com que as pessoas sejam mais compreensivas com você? Pode ser. Mas você não controla isso. Não tem como você controlar isso. Agora, os teus resultados, a única pessoa que vai poder controlar isso é você. E mesmo assim, com muita dificuldade.